Só para vocês terem uma ideia. Até 1975, o conjunto publicado da obra de Marx e Engels, o maior conjunto, que quando vocês abrirem aí os livros, vocês vão encontrar citado como MEGA, M-E-G-A, que é a abreviatura da expressão alemã que significa Obras Completas de Marx e Engels. Era uma coleção de 48 volumes. Em 1975, o Partido Comunista da União Soviética e o Partido Socialista Unificado da Alemanha, ou seja, o Partido Soviético e o partido da antiga RDA, da República Democrática Alemã, anunciam a constituição de um grupo de filólogos que trabalharia sobre todo o espólio recolhido de Marx e Engels. E fazem o plano de uma edição, agora sim, completa. Essa edição, é claro que ela conteria não apenas a correspondência de ambos, mas a correspondência ativa e passiva, ou seja, não apenas as cartas que eles escreveram, mas também as respostas que eles tiveram. E teria, evidentemente, um largo aparato crítico de notas. Mas essa edição estava prevista, meus amigos, para 100 volumes. Podem perder a água na boca, porque esse projeto não se realizou. Do que é do meu conhecimento, saiu até o volume 12. Os outros 88 estavam programados para sair na década de 90. O que aconteceu com o Partido Comunista da União Soviética? O resultado foi aquele ébrio contumaz, né? Cafajeste, no sentido estrito da palavra, que foi o senhor Yeltsin. Quanto à Alemanha, o muro caiu e o destino desse projeto, evidentemente, está comprometido. É evidente que todos os estudos indicam, todos, que não há nenhuma novidade, nenhum texto nessa parte ainda pouco conhecida ou até mesmo inédita, que vá alterar completamente a visão que temos da obra de Marx e de Engels. De qualquer maneira, é bom chamar a atenção para o acervo que ainda não é conhecido. É para ter uma ideia de como é que é complicado falar em marxismo. Notem, Rosa de Luxemburgo, uma teórica e uma interventora política da sua estatura, não conheceu a ideologia alemã. Ela não conheceu. Ela não conheceu os Grundrisse. Lenin não conheceu a ideologia alemã. O que eu quero dizer com esse ligeiro toque? Que nós temos que distinguir claramente. Quando nós pensamos em Marx, me parece prudente, do ponto de vista teórico, distinguir, notem, o que nós podemos chamar de obra marxiana, o pensamento marxiano, daquilo que nós chamamos de tradição marxista. O que é a obra ou é o pensamento marxiano? É aquilo que é autógrafo, aquilo que é da responsabilidade direta de Marx, aquilo que é da lavra de Marx, aquilo que nós temos construído, elaborado, formulado pela figura Karl Marx.
que, evidentemente, funda uma tradição teórica e política. A partir da obra marxiana, ou mais exatamente, a partir de certos textos marxianos, de certas interpretações da obra marxiana, nós temos uma longa tradição. Tradição que amplia, recupera, desenvolve, atualiza, mas ao mesmo tempo unilateraliza, aleija, deforma a fonte originária. A essa tradição pertencem os vários marxismos. Não há um marxismo. Vamos nos entender aqui. Qual era o problema do senhor Antônio Gramsci, que vivia num país de recentíssima unificação nacional, com uma fratura socioeconômica claríssima entre o norte e o sul, um norte industrializado, moderno, e um sul de base agrícola, com tradições políticas extremamente anacrônicas, mas um país, atenção, onde a unidade nacional convivia com a presença estatal da Igreja Católica. Quero lembrar para vocês que a questão com o Vaticano só é resolvida em 29, o Acordo de Latrão. Qual era o problema de Gramsci? Problema teórico-político. Respondam o que vocês quiserem, mas se eu comparo com o problema de José Carlos Mariátegui, primeiro grande marxista latino-americano, fundador do Partido Comunista Peruano, qual era o problema de Mariátegui? Que viveu 2 ou 3 anos na Itália, num período em que Gramsci estava em plena atividade, tanto que ele é considerado, inclusive, o Gramsci latino-americano. Qual era o problema dessas duas figuras? Ambos marxistas, ambos comunistas. O problema de Mariátegui era um país onde 4/5 da população era de indígenas. Não tinha o problema da igreja, não tinha o problema da unidade nacional, a fratura não era entre o sul e o norte, a fratura é entre a costa e a serra, componente étnico fundamental, sem o proletariado de que a Itália do Norte dispunha. Vocês acham que essas duas figuras iam pensar Marx da mesma maneira? Esqueçam Marx, esqueçam Gramsci e Mariátegui. Pense, por favor, em Álvaro Cunhal, marxista português, secretário-geral do Partido Comunista Português, e pense em Mao Tse-tung. Mao tem a constituir um país com unidade nacional, uma revolução de sentido proletário com base camponesa. O problema de Cunhal é inteiramente outro. Essas duas figuras podem ser marxistas do mesmo jeito? Se Marx fosse um teórico, como foi Weber, como foi Durkheim, as coisas até podiam se resolver numa boa análise textual em seminários acadêmicos. Marx é um teórico vinculado à revolução. A revolução não é um problema teórico, ela é um problema de solução prático-política. Lenin leu um Marx, e a sua genialidade está em que ele leu Marx para mudar a Rússia czarista. Mariátegui leu outro Marx, leu Marx para mudar a realidade peruana. E nisso reside a sua genialidade. Gramsci leu Marx para compreender e transformar a sociedade italiana. É evidente, meus amigos, que esses marxismos, todos eles, são e não são da responsabilidade de Marx. São-no na medida em que se inspiram
na obra marxiana. Não o são na medida em que respondem a contextualidades histórico-políticas que são determinadas. E como os revolucionários não têm compromissos de natureza puramente acadêmica, eles retiram de Marx aquilo que lhes é funcional. Nenhum problema até aí. O problema é quando se transforma uma certa interpretação, uma certa visão de Marx em algo universal. Por isso eu sugiro que trabalhemos, dados os escopos desse, não direi curso, né? Desses nossos 5 encontros, em cima disso aqui, sem desconhecer que o nosso acesso a Marx, frequentemente, não se deu por aqui, mas se deu por aqui. E aí o resultado é um bocado complicado, né? Primeiro, aquele monte de marxista que nunca leram Marx. Né? Segundo, os instrumentos de vulgarização. Escuta, eu não estou falando dos outros, não, eu estou falando de mim. Eu entrei nesse negócio aí decorando as 3 leis da dialética. Eu nunca entendi porque que não eram 5, ou 7, ou não. 3 deve ser um número cabalístico. Né? Eu me lembro que em 1963, quando eu fazia a minha estreia no movimento político lá da minha terra, saiu um livro da editorial Vitória. Se alguém conseguir por aí em sebo, pode comprar, porque vale como raridade bibliográfica, né? Mas não leia não. Um livro chamado Fundamentos do Marxismo-Leninismo. Um catatal de 800 páginas, e que eu li e fiquei, esse é que é o caminho. Nessa época eu namorava uma moça que vinha da esquerda católica e que estava largando a militância católica. E era por isso, aliás, que eu a namorava. Logo que ela largou a militância católica, eu enfiei-lhe o livro de leia, porque aqui você vai encontrar a solução. Essa moça, muito argutamente, uma semana depois me devolveu o livro e eu custei a entender o que ela me disse. Fui entender anos mais tarde. Ela me disse: ô Zé Paulo, muito obrigado, eu estou saindo de uma religião, não estou entrando em outra. O que eu quero sinalizar com esse exemplário bem banal, é que a maioria de nós se formou aonde? Se formou na luta política, que não é uma academia, ou então se formou numa academia de onde a luta política foi banida. Então o resultado dos 2 lados é catastrófico. Propor agora um regresso a Marx não é considerar que a programática de Marx nos é contemporânea. Seguramente não é. Agora, a problemática de Marx, esta nos é absolutamente contemporânea. O suposto do que vou lhes dizer daqui para frente é o seguinte: só com Marx nós não entendemos o nosso mundo contemporâneo. Sem Marx, nós o entendemos menos ainda. E contra Marx, nós cancelamos a compreensão do mundo contemporâneo. Eu disse há pouco que há um problema que atormenta Marx desde 1843. Eu disse há pouco que os grandes teóricos não apenas vocalizam sujeitos históricos, mas têm uma esfinge que os desafia ao longo da sua existência intelectual. Isso nos leva a, de uma maneira apodícia, eu não vou aqui desenvolver isso, é apenas um suposto que eu devo explicitar para que haja compreensão do que vou lhes dizer a partir de amanhã. Isso nos leva ao problema do objeto de Marx. Qual é o objeto da obra marxiana? O que é a esfinge de Marx? Eu assinalei lá atrás, nessa exposição, que de 43 para frente, o problema de Marx se põe, num primeiro momento, como problema político. Ele quer entender o Estado do seu tempo, o Estado que resulta da Revolução Burguesa, o Estado burguês.
Mas para entendê-lo, porque ele rechaça a formulação hegeliana, ele tem que entender a sociedade civil burguesa. Esse é o problema que vai acompanhar Marx durante toda a sua vida. Como é que esse problema se expressa enquanto objeto de pesquisa? Se expressa num objeto que Marx circunscreveu, explorou intensivamente durante toda a sua vida. Que objeto é esse? O objeto de Marx, aquilo que vai ocupar a sua vida a partir de 1843, é a gênese, se vocês quiserem, as condições de emergência, é a gênese, é o desenvolvimento, é a consolidação e a crise da ordem burguesa. O problema de Marx é o capitalismo. O objeto de Marx é aquela organização societal que se funda na dominância do modo de produção capitalista. Esse é o objeto de Marx. Então vocês tratem de tomar cuidado quando caracterizarem Marx como o pai do comunismo. Os filhos de Marx são outros, viu? Marx não é o teórico do comunismo, não. Naquela monumental obra do ponto de vista quantitativo, é claro que Marx se preocupa e estuda e tematiza formas societais pré-burguesas. Claro. Na medida em que ele quer conhecer as condições de gênese da sociedade burguesa, ele é levado a investigar formas societais precedentes. Na medida em que ele não contempla a crise da sociedade burguesa como um processo puramente econômico. Se Marx fosse um determinista econômico, ele teria estudado o Capital, teria feito uma fortunazinha, ia ficar da varanda da sua casa observando a crise. Para Marx sempre foi muito claro que o capital deixado a si mesmo só produz mais capital. Claro, cada vez com um custo social e humano mais alto. Porque não era apenas um espectador de um drama que se desenrolaria sem a participação dos homens. Marx também lançou as suas vistas sobre o futuro pós-capitalista. Escreveu meia dúzia de páginas sobre o comunismo. Aliás, pouquíssimas. Ainda que tenha analisado formas societais precedentes a capitalista, e ainda que tenha feito prospecções com relação ao futuro pós-capitalista, esse aqui, ó, é o objeto da obra de Marx. Nós estamos longe, como vocês podem observar, de uma pesquisa, de uma abordagem, ou como se diz hoje, de um olhar sociológico, né? Isso é uma das coisas que mais me fascina hoje nas ciências sociais. Ninguém analisa mais nada, ninguém estuda nada. As pessoas deitam o olhar, né? E não tem mais perspectiva de análise, elas têm o lugar de onde se olha. Vocês podem ir, né? Vocês são pessoas pacientes, cristãs, que têm a difícil, a rara qualidade da paciência. Eu já sou um velho, ultrapassado, figura lá da... Estou andando no corredor, os meninos dizem, olha, ali vai um marxista, olha que gracinha, ainda existe, né? Mas eu não tenho hoje a menor paciência para isso, né? Essas inovações de nomenclatura que não traduzem absolutamente nada, senão a capitulação da razão face ao real, né? Deito o olhar. Agora tudo é objeto de leitura.
Vocês observaram isso? Porque a minha leitura sobre esse fenômeno, ô moço alfabetizado, hein? Isso atravessa o nosso discurso. Eu não estou brincando aqui com vocês, não. Tenho muito pouca chance de contato com vocês. Tem gente aqui de um bocado de lugar. E esses contatos são meio chatos, porque a gente chega aqui, solta meia dúzia de ideias, depois vai embora. Algo até que pode parecer meio irresponsável. Eu não sou irresponsável, não. Mas é preciso chacoalhar um pouco isso. Essas absolutas novidades que estão surgindo aí no domínio das mal chamadas ciências sociais. Que são ciências com as quais ou sem as quais a sociedade permanece absolutamente igual. Uma forma de queima de excedente econômico. Porque alguém está produzindo o sobrevalor que nós estamos queimando aqui. A nossa universidade, e é preciso dizer, é preciso que alguém fale isso. Eu já cheguei um pouco naquela idade, não é? Estou acima do bem e do mal, podem falar o que quiser de mim, que eu estou me marimbando, estou me lixando. Mas é uma coisa absurda, não é? Eu tenho assistido professores chegarem em salas de primeiro período de cursos de ciências humanas e sociais e afirmarem, e não vão presos por causa disso, continuam dando suas aulas, não é? Que os paradigmas estão colapsados, que a sociedade do trabalho é hoje algo em extinção, e coisas por aí afora. Isso faz sucesso. Isto faz sucesso. Mas sabe qual a diferença entre nós e um trabalhador? O trabalhador, no fim do dia, tem que apresentar o resultado material da sua intervenção, não é? A gente pode fingir que dá aula, os estudantes podem fingir que assistem às aulas, e a gente pode fingir tudo. Há coisas na universidade hoje que a mim me horrorizam e ninguém diz nada. É uma autocomplacência generalizada. O que se faz depois? Vamos já antecipar algo que está na leitura que eu sugiro a vocês? Não aguento mais que me afirmem que Marx é um determinista. Mas isso não é interpretação. Não é leitura. Pegue um texto tão duramente político como o Manifesto do Partido Comunista. No 5º parágrafo está escrito com todas as letras o seguinte: o resultado de uma época revolucionária ou é a vitória da classe que traz em suas mãos o futuro, ou a derrota das duas classes em presença. Onde é que tem determinismo de que nós vamos chegar ao comunismo? Onde é que está isso? Ou então, eu ouço, especialmente dos meus amigos antropólogos. Eu adoro os antropólogos, mas tenho, obviamente, uma birra com a antropologia, não é? Essa antropologia que está aí, essa do olhar, né? As teses de antropologia a gente já conhece, né? São 3 capítulos. O primeiro capítulo são as angústias do sujeito em face do objeto. O segundo capítulo é o diário de campo. O terceiro capítulo, que é final, são sugestões para novas pesquisas. Mas eu brinco com os meus amigos antropólogos que eu já não suporto mais essa história de que Marx não deu a devida ponderação às dimensões culturais. Isso é uma mentira brutal. É só ler. É só ler. Neste caso, basta ser alfabetizado. Um dos textos que eu recomendei para vocês, que é a introdução de 1857, quando Marx está falando de um fenômeno estritamente econômico, que é a propriedade comunal da terra, fenômeno estritamente econômico, a que Marx debitará a permanência, o caráter duradouro dessa instituição, especialmente na Europa Central. Marx vai dizer claramente, com todas as letras, o seguinte: isso se deve às tradições desses povos. Se o cara está debitando a permanência de uma instituição econômica à cultura, e vem o neguinho me dizer que Marx não deu a devida importância às dimensões culturais. Ou então, e frequentemente, essas leituras
brotam no interior da tradição marxista, vem um Marx que nos é apresentado como um autor que funda a sua teoria numa concepção fatorialista da história. Há um fator econômico que é predominante, é uma espécie de chute inicial da bola. Depois tem o fator político, o fator social, tantos fatores quantos vocês queiram. Marx não é um pensador que opera à base da história como síntese de múltiplos fatores. Marx não é um sociólogo, Marx não é um antropólogo, Marx não é nenhuma das nossas classificações departamentais e institucionais serve para esse cidadão. O que Marx oferece é uma teoria disso aqui. É uma teoria acerca de um objeto real, histórico, efetivo. O problema de Marx é como é que emerge, como é que se estrutura, como é que se desenvolve e como é que entra em crise a ordem burguesa. Esse que é seu objeto. Aqueles que têm alguma rodagem em teoria social percebem que esse não é um problema original de Marx, não é? Esse é um problema original, fundante da teoria social moderna. O que fez Durkheim a vida inteira? Tratou de entender essa mesma coisa. O que fez Weber a vida inteira? Tratou de entender essa mesma coisa. É por isso que esses três autores, apesar de todos os pós-modernos, continuam os mais instigantes para todos nós. A diferença está na perspectiva de análise, na concepção teórico-metodológica e na perspectiva política. Isso faz com que Marx não pertença aos mesmos departamentos de Weber e de Durkheim. Não são farinha do mesmo saco. O que Marx nos oferece é isso aí. Marx nos dá uma teoria da ordem burguesa. Então eu já vou prevenindo. Se tem algum psicólogo que quer encontrar em Marx uma teoria da subjetividade, vá procurá-la em outro lugar. Marx não foi lamentavelmente psicólogo, como não foi lamentavelmente antropólogo. Ele não foi isso. Eu posso ancorar uma teoria da subjetividade nesse marco teórico. Mas eu não posso cobrar de quem me quis oferecer aquilo ali algo distinto. O que Marx me dá é uma teoria da gênese, da consolidação, do desenvolvimento e da crise da ordem burguesa. Mas caramba, o que é teoria? O que eu estou entendendo aqui por teoria? Porque se nós não tivermos um rigoroso esforço de precisar a carga semântica com a qual nós estamos trabalhando, nós vamos ver a mesma palavra, a mesma expressão, em contextos teórico-filosóficos radicalmente distintos e achar que elas são a mesma coisa. Não é? Todos vocês aqui sabem que ação social para Weber, um tipo de ação social é objeto da sociologia. Ação social para Durkheim significa uma coisa completamente diferente. O que Marx entende por teoria não é o que Durkheim, não é o que o Weber concebe como teoria. Se tivéssemos que expressá-lo de maneira condensada e sintética, diríamos: se nós tivéssemos que apertadamente sinalizar o que é teoria para Marx, eu peço que vocês leiam os textos aos quais eu farei referência a partir de amanhã. Vocês vão encontrar, penso, se eu não estou delirando, que vocês encontrarão isso lá, que para Marx teoria é reprodução ideal. Vamos começar por aí. É uma reconstrução no plano das ideias.
Para Marx, as ideias não criam coisa nenhuma. A razão não cria coisa nenhuma. Para usar a minha formulação direta, grossa e mineira, se a fé removesse montanha, os homens não teriam inventado tratores. Para Marx, teoria é uma reprodução. Ideal, no mundo das ideias, reprodução por quê? Porque, na verdade, expressa algo que lhe é, a essa imagem ideal, que lhe é ontologicamente anterior. É a reprodução ideal do movimento. Portanto, não é uma descrição, não é uma fotografia, do movimento do objeto real. Está aqui, em primeiro lugar, o materialismo de Marx. Eu lamento informar vocês, mas Marx era ateu e materialista, sabiam? Desculpe, não é uma provocação, é só uma informação. Eu digo que isso também é meio óbvio, mas eu estou cansado de ver o jeito de comungar e confessar, ou ir lá no seu culto, e depois se inspirar no Capital. O Vaticano tem razão. Não dá para conciliar Jesus com Marx. Quando eu digo que o Vaticano tem razão, é que quando a teologia da libertação, que propunha uma socioanálise claramente inspirada em alguns referenciais marxistas, não era marxista, mas ela absorvia isso, o Vaticano disse: meninos, vão acabar com essa festa. Voto de silêncio para um, ameaça de exclusão para outro. Não pensem que o Papa e seus assessores é um jeito tolo, não. Ele sabe exatamente o que está fazendo. O vírus do ateísmo começa comendo pelas bordas. E há que reprimi-lo. O materialismo de Marx está aí. Nada se passa aqui sem que se tenha passado ou esteja passando aí. É só isso que é o materialismo de Marx. Não existe teoria sobre aquilo que não existe. Não existe teoria sobre aquilo que não está em processo. A teoria de Marx é a reprodução nas ideias disso aqui, ó. Agora, por favor, reprodução não é espelhamento, não é cópia. O suposto marxiano, aliás, herdado de Hegel, é que a factualidade, a empiria, é o ponto de partida do conhecimento. Não há conhecimento que se inicie senão a partir da expressão fenomênica. Mas o fenômeno, ponto de partida do conhecimento, a aparência sem a qual não existe o conhecimento. O conhecimento se inicia pela aparência e, portanto, ela não é descartável, não é uma coisa secundária, mas ela não esgota a estrutura do processo de que é sinal. A hipótese marxiana, não é a hipótese, o pressuposto marxiano é o seguinte, aliás, textual: se a aparência dos fenômenos coincidisse com a sua essência, toda ciência seria supérflua. Aí bastava olhar, não é? Eu olho, não é por acaso que o professor Boaventura de Souza Santos, insigne representante das tendências pós-modernas no âmbito das ciências sociais, escreve com a maior tranquilidade que a epistemologia pós-moderna suspeita da distinção entre aparência e essência. Nele, isso é coerente. Ele acha que basta olhar, coisa que na sua prática ele não realiza. Quando ele pesquisa e pesquisa bem. Quando ele se mete em epistemólogo, produz essas pérolas, né, que são muito dessa concepção ultra-empirista que hoje viceja nos meios acadêmicos, não é? Para Marx, a aparência é necessária ao conhecimento, é o ponto de partida do conhecimento. Mas ela, ao mesmo tempo que revela,
oculta. Ao mesmo tempo que mostra, ela esconde. Portanto, não se trata de um espelhamento. Se trata de romper, de ir além da aparência, para localizar o movimento essencial, para localizar a dinâmica estrutural. E é evidente que essa reprodução não se faz independentemente da natureza do objeto. Vamos ver se a gente se entende. Se essa concepção de teoria é verdadeira, isto significa que o sujeito que pesquisa, que o sujeito que vai produzir teoria, ou seja, o sujeito que vai investigar e reproduzir, reconstruir, idealmente, o movimento do objeto, este sujeito tem que ser, a expressão é essa mesma, fiel ao objeto. Ele tem que estar aberto ao objeto. Ele tem que recepcionar o objeto. Ele tem que recolher o objeto. Ele tem que apreender o objeto. O ideal metodológico de Marx é um sujeito fiel ao movimento do objeto. Isto significa, atenção, que não existe uma construção metodológica que o sujeito elabora independentemente da natureza do objeto que ele pesquisa. É por isso que Marx distingue claramente técnica de pesquisa de método de pesquisa. Para Marx, método é, antes de mais, a relação que permite a um sujeito apreender o movimento de um objeto. Para Marx, ao contrário de Durkheim, método não é um conjunto de regras formais para lidar com o objeto. Método é aquela relação que permite a um determinado sujeito apreender as determinações constitutivas da dinâmica do objeto. Isto significa um sujeito duplamente caracterizado. Primeiro, por essa abertura ao objeto. Mas segundo e simultaneamente, um sujeito rico intelectivamente. Um sujeito que seja capaz de se apropriar das práticas cognitivas da sua sociedade, que seja capaz de apropriar-se de uma bagagem, de um background, de um acervo cultural para deslindar as formas fenomênicas. Vamos ser curtos e grossos. Pesquisador ignorante, atenção, entenda o que eu estou chamando de ignorante. Hein? Ignorante é aquele que não sabe. Hein? Só isso, aquele que ignora. Pesquisador ignorante, pesquisa nula. Por que ninguém nasce pesquisador? Por que se forma um pesquisador? Por que a experiência de pesquisa, eu sei que muitos companheiros aqui a têm, e maior que a minha, por que a experiência de pesquisa é cumulativa? Porque não basta o objeto emitir a sua luz, você tem que ter um olho para percebê-la. O que eu estou dizendo aqui é uma prática comum em serviço social. Todos nós já orientamos, como diz meu amigo Carlos Nelson Coutinho, quem inventou orientação foi o diabo, porque é a pior coisa do mundo, né? Ao invés de ler Hegel, eu tenho que ler a Maria da Silva, e tenho que fazer isso com cuidado. Todos nós já orientamos dissertações de mestrado. Perdão, antes das dissertações. As monografias de conclusão de curso. Salvo aquelas que são diretamente inspiradas pela pomba do Espírito Santo, que não tem comparecido muito ultimamente aqui sobre o planeta, né? O resultado da produção dos nossos alunos de 8º e 9º período é
uma sistematização acerca de um objeto qualquer. Ou é uma exploração muito inicial acerca de algum fenômeno. E eu vejo os professores dizerem: você está produzindo conhecimento. O professor diz e as pessoas acreditam. 90% das dissertações de mestrado vão para a vala comum do nada. Aliás, vão justamente. Por quê? Isso não é produção de conhecimento. Isso é o apetrechamento necessário do pesquisador. É necessário fazer isso. Mas não nos iludamos com produção de conhecimento. No geral, até a dissertação de mestrado, o que se faz é tornar esse sujeito mais rico. É fazer com que ele se aproprie de determinações teóricas que já fazem parte do nosso patrimônio comum. Ninguém começa a investigar a partir do nada. Quanto mais ampla a bagagem de conhecimentos, mais sensibilizado estará o sujeito para a recepção do objeto. É nesse sentido que essa reprodução não é uma reprodução que encontra um sujeito que espelha o objeto. Pelo contrário, é um sujeito que enfrenta o objeto, que se confronta com o objeto, que nega a forma aparencial do objeto. O que Marx nos oferece é uma teoria da sociedade burguesa. É uma teoria que expressa cá na cuca esse circuito. É isso que nós vamos chamar aqui de teoria marxiana. Mencionei o objeto, tratei de circunscrever o que chamam aqui de teoria. A obra de Marx tem objetivos claros. E é importante definir isso logo à partida, porque nos remete ao problema da revolução. Já insisti aqui suficientemente, creio, que Marx não é um teórico puro, não é farinha do mesmo saco das figuras luminares das ciências sociais. Marx é um teórico a serviço. É um teórico a serviço. Marx quer compreender a ordem burguesa não pelo prazer de buscar a verdade. Ele quer compreender a ordem burguesa para contribuir para a sua subversão. Palavrinha que a gente precisa de reivindicar, não é? Depois de 30 anos de ditadura nesse país, subversão é uma coisa horrorosa. Cabe de novo o mérito ao velho Florestan, que dizia: nós estamos aqui para subverter a ordem. Marx é também uma informação desagradável, é um subversivo nesse sentido. O objetivo de Marx é servir à revolução. Marx não tinha nenhuma dúvida, jamais duvidou desde 1844 acerca de qual era o rumo da sua atividade prático-interventiva. Entretanto, para Marx, cabe a afirmação feita nos anos 40 do século passado, né? Não é mais do nosso século, pelo italiano Palmiro Togliatti: quem erra na análise, erra na ação. O que eu quero sinalizar com isso? Se o objetivo de Marx era servir à revolução, se o objetivo de Marx era produzir conhecimentos para a revolução, isso em nenhum momento retirava do seu horizonte a importância da pesquisa objetiva da verdade. Marx, quanto a isso, vem na velha e saudável tradição ontológica que data de Aristóteles. A verdade é a adequação daquela representação ali, da teoria, ao processo real. Aliás, não é por acaso
que Marx goza hoje tão pouca popularidade, não é? Num tempo em que a verdade passou a ser resultado de consensos intersubjetivos, na medida em que nós temos as nossas verdades. Legal isso, cada um de nós tem a nossa propriedade, a escritura da nossa verdade. Ou então, como só ia acontecer com o relativismo que impera hoje na universidade, né? O que é a verdade? O que é o real? Marx não tinha, meus amigos, esse tipo de incômodo. Quando ele atravessava a rua, ele olhava para ver se vinha uma carruagem, se ela via, ele não duvidava da existência dela. Ele não perguntava o que é o real, não, ele parava. Não é? Para sermos consequentes, a gente indaga o que é o real, tem uma chegadinha no 20º andar, e será que Caio? O que é a verdade? Esse tipo de problema não se põe para Marx. Isso é problema de intelectual que conhece a realidade através de free shop de aeroporto. Não é? Em Marx, a pesquisa da verdade era a condição do intelectual servir à revolução. Ele se propõe a decifrar a ordem burguesa para servir à revolução, mas não subordina a verdade à revolução. É que Marx sempre teve absoluta clareza de dois níveis da intervenção humana. O nível teórico. Só se produz teoria com dúvida. O ponto de partida da teoria é sempre uma pergunta, é sempre uma dúvida, é sempre o reconhecimento de uma insuficiência no nosso conjunto cognitivo. Mas Marx sabia que a ação política não se confunde com a teoria. Se faz política não com dúvidas. Política se faz com convicções. Marx sempre teve absoluta clareza quanto a isso. E para não operar com convicções falsas, para que o movimento operário revolucionário tivesse os pés na terra, era absolutamente necessário um conhecimento objetivo, que não significa neutro, mas significa aferível, comprovável objetivamente, através da prática histórica, através da prática social. Para Marx, era indispensável esse conhecimento teórico objetivo para subsidiar a ação consciente das vanguardas operárias. O que é meu interesse salientar aqui é que o fato de que, para Marx, o seu trabalho era um trabalho a serviço da revolução, a serviço da classe operária, isso não significava absolutamente que ele subordinava as suas conclusões teóricas a esses objetivos. Me faço entender? Vamos ver se a gente resume. Para Marx, enquanto cientista, o conhecimento é um fim em si, é um valor em si. Conhecer a verdade é um valor em si. Mas ele sabe que ele não é um cientista qualquer. E ele sabe mais. Que para as classes sociais, o conhecimento é um instrumento, é um meio. Evidentemente existe aí uma tensão. É evidente que é uma tensão aí. Mas quem não gosta de tensão, gosta do paraíso, não é? Lá é que é tudo calmo, tranquilo, igualzinho ao cemitério. Marx viveu essa tensão constante. Então, o objetivo era, através da pesquisa científica, subsidiar a luta operária. Vocês me perdoem essa ênfase que eu só vou dar hoje, nessa relação de Marx com a revolução, Marx com a luta operária. Eu não creio que isso é algo menor. Sobretudo nos dias de hoje, quando Marx entrou na universidade, imaginem vocês que eu estou aqui, venho pago, vou ficar num hotel que eu espero que seja um bom hotel, para falar de Marx. Ficou natural a gente discutir Marx aqui, não é? Vocês sabem o que isso é? Isso é produto da democracia. Isso é muito recente. Isto é muito recente. E não é recente no Brasil, não.
Leiam as páginas que Sartre, que nasceu em 1905 e saiu da universidade como filósofo em 1930, leiam as páginas que Sartre dedica à sua formação, lá na Universidade Europeia, avançada, francesa. Não tinha Marx no seu curso. No Brasil, a discussão de Marx é introduzida pelos movimentos políticos. Marx é introduzido pelo Partido Comunista a partir de 22. Enquanto a USP, essa monumental instituição, só aceitou Caio Prado depois que ele morreu. Caio Prado só entrou na USP depois que morreu. E aí virou ícone, não é? Quer dizer, Florestan Fernandes vai explorar a tradição marxista depois de 68, quando ele é posto para fora da universidade. Como hoje Marx virou tema da deglutição acadêmica, é importante sinalizar essa vinculação com o movimento operário, que isso é genético na constituição daquela teoria. Seus objetivos são colados a isso. É impensável sem isso. Mas cabe indagar. Qual é a validez dessa teoria marxiana? Admitindo-se que essa teoria seja verdadeira, admitindo-se isso, qual é o seu âmbito de validez? Qual é a abrangência dessa teoria? Eu quero voltar ao objeto que eu atribuí à obra marxiana. Se aquele objeto é correto, nós podemos nos valer de inspirações, de estímulos da obra marxiana para estudar a Grécia Antiga, para estudar a polis grega. Podemos nos valer de algumas indicações de Marx para iluminar melhor o que conhecemos da Roma de César. Mas, evidentemente, se é correta aquela observação, a teoria marxiana só vale para a ordem burguesa. Esse é um ponto de briga. Esse é um ponto de polêmica na tradição marxista. Atenção. Quando eu me iniciei nesse caminho, eu aprendi que, graças a Marx, nós tínhamos uma ontologia geral, chamada materialismo dialético. E tínhamos a sua aplicação à sociedade, o materialismo histórico. Legal, né? Com Marx eu estudo assírios, babilônios, a cultura Nok, que floresceu na África Negra no século VI a.C., e dá até para fazer a interpretação dos astecas. Entre essa atribuição, a teoria de Marx, e as funções da catuaba composta, a diferença é muito pequena. Eu estou circunscrevendo aqui. Nessa ótica, as determinações teóricas de Marx referem-se a um objeto. É evidente que elas são instigantes, esclarecedoras, estimulantes para pesquisarmos elementos societais pré-capitalistas. Mas essa é uma teoria social referida à ordem burguesa. Isso põe claramente o limite e a universalidade de Marx. A universalidade está onde o capital seja o comando do trabalho. A análise marxiana é contemporânea. Naquela sociedade onde a socialidade é regida pelo comando do trabalho, pelo capital, as categorias marxianas, a articulação teórica, aquela reprodução teórica de Marx, vale. Eu não sei se vocês já ouviram economistas importantes, teóricos importantes, falando sobre o confronto das civilizações. Esta visão de Marx é uma visão eurocêntrica.
Como é que isso vai valer lá para a Ásia, para o Japão? Como é que isso vai valer para a América Latina? Isso constitui para esses pesquisadores um problema de primeira grandeza. Eu estou convencido, mas é que eu tenho um olhar muito mecanicista, não é eu que não devo ter olho para isso, que isso aí é um falso problema. Ah? Quando a lógica do capital chegou ao Japão, tchau para a cultura antiga, oriental. Ah? As projeções dos grandes conglomerados não se fazem na base da cultura oriental, se fazem na base da rentabilidade do capital. Ponto. Neste sentido, está a universalidade do pensamento de Marx, mas está também a sua limitação. Está o limite de Marx. Outro elemento de polêmica. Quando se esgotar historicamente o objeto de Marx, objeto da ordem burguesa, quando aquele objeto se esgotar historicamente, perdão, se e quando, não é? Se e quando esse objeto se esgotar, evidentemente, a capacidade analítica, o potencial analítico fornecido por Marx também vai se esgotar. O que eu estou afirmando aqui é que Marx será nosso contemporâneo compulsório enquanto tiver vigência a ordem burguesa. Quando a ordem burguesa se transformar, se e quando se transformar num momento ultrapassado do processo histórico do gênero humano, Marx vai ser visto por nós do mesmo jeito que a gente vê Aristóteles hoje. Se tudo isso é verdade, me resta sinalizar duas questõezinhas para a gente pensar durante a noite. A primeira questão é a seguinte: Marx encontra clareza acerca do seu objeto em 43, vai morrer em 83, vai pesquisar durante 40 anos. Eu recusei aqui o chamado corte que separaria, do ponto de vista epistemológico, o jovem do velho Marx. Quando é que Marx encontra a perspectiva, encontra os instrumentos, encontra o seu arsenal para dar conta daquele objeto? Eu gostaria de assinalar que no período que vai de 43 a 57, 58, Marx se enfrenta com esse objeto. Ele investiga, ele estuda, ele produz textos, ele publica livros, ele está envolvido com esse objeto. E quando em 57, 58, ele redige aquele conjunto de manuscritos já mencionado, ele está num ponto de chegada e num ponto de partida. É um ponto de chegada porque reúne toda a experiência acumulada, todo o saber acumulado nesses 15 anos de pesquisa e de intervenção sociopolítica. Mas é um ponto de partida porque agora ele volta a enfrentar o seu objeto a partir de um conhecimento anterior desse mesmo objeto. A formulação teórico-metodológica de Marx não se deu. Vamos brincar um pouquinho, porque eu estou vendo que vocês já estão cansados. Marx não entrou na biblioteca do Museu Britânico, sentou-se lá e, cabisbaixo e meditabundo, pôs-se o seguinte problema: como vou estudar a ordem burguesa? Passou lá meses, anos, saiu de lá e disse: agora eu sei como estudar a ordem burguesa. Não foi assim. Marx enfrentou a ordem burguesa no plano prático, mas sobretudo no plano teórico. Estudou-a, fez pesquisa, investigou, tirou conclusões, considerou algumas dessas conclusões precipitadas, equivocadas, voltou a estudar. Ao cabo de 15 anos, de 43 a 57, 58, mexendo, manipulando, tocando esse objeto, depois disso, ele disse: bom, agora eu posso começar a estudar de novo. Quais são as categorias de Marx?
Eu já falei aqui das 3 leis da dialética, não é? É claro que Marx não tem nada a ver com isso. Se uma teoria é a reprodução ideal do movimento de um objeto, é evidente que as categorias não são criações da cabeça dos homens. As categorias são traços constitutivos do movimento desse objeto. Marx não inventou a mais-valia. Marx descobriu no processo do movimento do capital a mais-valia. Categoria não é invenção da cabeça de Marx. A expressão mais-valia reproduz cada cabeça um traço constitutivo do movimento do objeto, que é o capital. Isto significa que o bom pesquisador não é aquele que mete 4 ou 5 categorias debaixo do braço e sai caçando objeto, não é? O pesquisador extrai as categorias do objeto que ele pesquisa. Isto significa que, se Marx nos deu aquela teoria, e se a sociedade burguesa é extremamente complexa, o conjunto de categorias que dela extraiu Marx configura um verdadeiro arsenal categorial. Um arsenal de categorias que eu não posso estudar através de um dicionário que liste as categorias e as defina. Sabem qual é o rolo de Marx para a gente discutir o seu método? É que, se eu quiser discutir o método de Durkheim, eu vou a um texto que Durkheim produziu em 1895, intitulado As Regras do Método Sociológico. Está ali o manual da sociologia durkheimiana. O que é método, quais são as categorias, como é que eu estudo. Ali, o método é um conjunto de regras que eu posso apreender independentemente da leitura do suicídio, independentemente da leitura de a divisão do trabalho social, etc. Se eu quero conhecer o método de Weber e as categorias weberianas, eu abro lá o Economia e Sociedade e encontro um capítulo intitulado Categorias Sociológicas Fundamentais. Em Marx eu não tenho isso. Por quê? Em alguns marxistas eu tenho, não é? Eu sou de um tempo em que aqueles 2 livrinhos da Martha Harnecker, Conceitos e Elementar, aquele profundo desserviço à obra de Marx, aquilo circulava livremente aí. Tirante essas contribuições, que Marx não tem nada a ver com elas, pelo amor de Deus. Por que Marx não escreveu um livro, O Método Dialético, ou O Meu Método? Por que Marx não fez isso? Não foi falta de tempo. A resposta está dada por Lenin, que, estudando Hegel em 1916 no exílio suíço, fez a seguinte observação no seu caderno de apontamentos: Marx não nos deu uma lógica. Marx nos deu a lógica do capital.